Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. O nosso tema de hoje vai ser o seguinte: como que essa pessoa aí que você está mentalizando avalia, percebe o seu comportamento em relação a ela hoje? E o que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, da mesma forma que vocês avaliam o comportamento dessa pessoa, fala assim: eu acho que essa pessoa está fazendo isso por causa disso, está agindo assim assado comigo, porque sente isso, isso e aquilo outro. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que como essa pessoa percebe ou avalia você em relação a ela nesse momento, tá bom? Então, vamos entender a percepção que essa pessoa tem, tá? A gente tem dois grupos. O grupo número um é o Elemental Wisdom com esse pingentezinho aqui, esse cristalzinho transparente. E o grupo número 2 com a árvorezinha da vida aqui, ó. Com o Videntes da Luz, tá bom? Escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo número um. Vocês escolheram esse pingentezinho aqui, um cristalzinho transparente, ou o Tarot Elemental Wisdom. Então, vamos entender aqui como que essa pessoa avalia o seu comportamento em relação a ela hoje, tá? Como ela percebe. Vamos entender. Vamos lá, foca, mentaliza, pensa nessa pessoa para trazer a energia dela aqui pra gente. E vamos lá, como que essa pessoa avalia ou percebe o seu comportamento em relação a ela hoje? O Mago, Ás de Paus, Pajem de Paus, o Eremita, a Sacerdotisa, Roda da Fortuna, Nove de Paus, Cinco de Copas, Seis de Espadas, Cavaleiro de Paus, e uma última fileira, o Mundo, Dois de Ouros, o Enforcado, Nove de Copas, Ás de Copas. E no fundo a gente tem Sete de Espadas, tá? Sete de Ouros, Cinco de Paus, ok. Então vamos lá, como que essa pessoa percebe o seu comportamento em relação a ela hoje, tá? Eu sinto, gente, que com essa primeira fila, né, ao longo, quando eu ia colocando as cartas, eu tive uma energia, senti uma energia de como se essa pessoa avalia o seu comportamento como sendo assim, você sabe exatamente quando agir, quando recuar, quando falar alguma coisa, tomar uma atitude, ser mais assertivo, quando dar um passinho para trás, sabe? Essa pessoa avalia que você é alguém que sabe muito bem, né, o que fazer ou como tá fazendo, sabe? Eu sinto que ela entende aqui que você tem a manha, vamos dizer assim, né? O jeitinho para saber, olha, aqui tá no momento de eu tomar uma atitude, ser mais assertivo aqui, ou então tomar uma, como é que fala? Ser mais claro, evidente com o meu interesse, e ou então tá na hora de eu me recuar e ficar aqui nessa energia mais da sacerdotisa, né? E do eremita, ficar mais na minha, tá? Mais misterioso, misteriosa, ficar em silêncio, né? Então eu sinto aqui que essa pessoa entende que você é alguém que você não deixa esse mistério morrer, tá? E ela acha que você faz isso de uma maneira muito inteligente, né? Tem um certo mistério, eu sinto que essa pessoa sabe que é como se pode ser parte do seu jeito, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela entende que você também não faz questão de entregar tudo de bandeja, sabe? Em parte eu vejo isso daqui também, esse ar de mistério, né? Essa coisa de, se você vem só até esse ponto, eu também só vou até esse ponto. Então essa pessoa percebe isso aqui em você. Ela também percebe, tá? Que você tem um comportamento, eu sinto que para ela é um comportamento um pouco instável. Tipo assim, você nunca dá 100% de certeza para essa pessoa sobre nada. Você pode ter momentos que você é mais amoroso, amorosa, querido, querida, outros momentos você pode ser mais frio ou fria, tá? Aqui, ó, com a roda da fortuna, eu sinto que você pode ter um comportamento assim de
de lua, né, com essa pessoa. Às vezes você tá agindo ali de uma maneira super, ultra, mega óbvia, o seu interesse, e outros essa pessoa fica na dúvida, será? Tá? Então eu sinto que essa pessoa aqui, ela fica sempre na dúvida quando se trata de você, ó. Essa cartinha também fala sobre um comportamento meio quente-frio, um comportamento meio vai e vem, sabe? Ela percebe uma certa inconstância no seu comportamento em relação a ela, tá? Mas ela também percebe que você não desiste dela, né? Que por mais que tenha essas idas e vindas, de uma certa forma você tá ali, ó, o 9 de paus, tá? De uma certa forma você tá presente sempre, ou você não desiste dela. Essa pessoa, eu sinto que essa pessoa também percebe aí no seu comportamento, tá? De repente que você tem algum tipo de arrependimento ou pesar em relação a essa história de vocês, ou algum tipo de chateação, pode ter algum obstáculo aí nessa situação de vocês que faz com que você recue ou que você não se entregue 100% ou que você não se comporte 100% como gostaria, tá? E eu sinto aqui que para alguns de vocês pode ser a distância geográfica, tá? Para outros pode ser algum outro tipo de dinâmica, assim, mais tipo envolvimento de uma outra pessoa, circunstâncias e etc. Então essa pessoa entende que você às vezes também pode se distanciar dela ou agir de maneira mais fria, porque você lembra dessas circunstâncias ou desse fato ou dessa pessoa. Então ela percebe que você às vezes, né, sente esse pesar, essa tristeza, e inclusive pode até tentar aqui, ó, deixar essa pessoa para trás, sabe? Ela entende que quando você se afasta dela um pouco, ela acredita que é porque você está tentando deixar ela para trás ou tentando esquecer, porque a situação de vocês é difícil, ou complicada, ou difícil, ou as circunstâncias são difíceis, ou não é o que você quer exatamente dela. Então você pode às vezes dar uma pausa, se afastar, ficar mais frio. Então eu sinto que realmente aqui a principal palavra é uma dualidade de comportamento, uma certa inconstância, mas eu sinto que ela entende muito bem o porquê você age assim. Tipo, às vezes se afasta porque tem esse problema, seja o que for, tá? Que aí na situação de vocês, né? Que traz uma certa tristeza, um pesar, uma certa impossibilidade para a situação de vocês, mas ao mesmo tempo você não desiste, tá? Só que eu sinto que você também tenta manter, por as coisas não poderem ser como você gostaria que fosse, você tenta manter as coisas ali no ramo meio do casual com essa pessoa, sabe? Sem, você tenta não levar muito a sério. Eu sinto que a energia é mais essa, e eu sinto que essa pessoa sabe disso, tá? Que você tenta levar ali as coisas com ela de uma energia mais leve, mais casual, por causa de toda essa problemática, né? Então, eu sinto que para elas justifica um pouco essa inconstância, sabe? Da situação de vocês, né? Engraçado. Mas essa pessoa também acredita que você tem sentimentos românticos por ela, nem que seja um pouquinho, sabe? Sentimentos iniciais, ó, o Ás de Copas, né? Aquele sentimentozinho é, ali de encantamento, de início, tá? Porque o Ás de Copas fala disso, né? Pode dizer muita abundância de sentimento, mas também pode ser o início, né? O Áses sempre indicam inícios. E o 9 de Copas, que fala sobre desejo, sobre atração física, sobre a pessoa que é, olha, tudo que eu queria, tá? Então eu sinto que pode ser muito claro entre vocês que existe sentimento, que existe desejo, ou então essa pessoa tem essa sensação, né? Ou então você demonstra às vezes, tá? Aí para essa pessoa, mas ela tem aqui, tem também aqui, ó, essa questão, né, de você demonstrar interesse, a atração física, desejo por essa pessoa, tem demais aqui muito desejo, mas também tem sentimento romântico. Essa pessoa acredita que você tem também, tá? Então essa pessoa percebe aqui essa dualidade de comportamento, os possíveis motivos do porquê você se comporta assim com ela. Também, tá? E tem um certo mistério aqui também, que você às vezes fica um pouquinho na sua, esconde um pouco, mas eu sinto que essa pessoa que ela entende bem, sabe? Ó, essa pessoa acredita que você, provavelmente, né? Engraçado, ela tem aqui uma certa certeza de que você tem um interesse nela, de fato, né? Pelo menos atração física existe, tá ali. Aqui, gente, tem três arcanos maiores, tá?
Eu sinto que tem uma conexão importante aqui entre você e essa pessoa, realmente. Pode ter uma conexão intuitiva, inclusive, né? Uma sensação de uma conexão de destino. Essa pessoa pode sentir isso e acha que você também, de repente, sente isso, ou a história de vocês acaba transmitindo essa ideia de pode ser uma história bem maluca, sabe? Tipo, vocês se conheceram bem jovens e aí de repente a vida fez vocês se reencontrarem de novo, e de novo, e de novo. Então qualquer pessoa que escutava falar, nossa, era destino vocês estarem na vida um do outro. Então pode ter esse quê aí também, tá? Tem esse quê de uma pessoa, dela ver você como alguém que tem momentos que você vem com tudo e tem outros momentos que você recua e pode ficar na defensiva. São os principais aspectos aqui, né? Eu tô dando uma resumida pra vocês, tá, gente? E às vezes, dependendo de como você age, aí você recua, essa pessoa pode achar que de repente você se arrependeu de ter agido da forma que agiu, tá? Às vezes você se afasta como se fosse para esquecer, mas você continua tendo sentimento e volta. Então é engraçado, né? Eu sinto que realmente essa pessoa tem essa ideia dessa dualidade aqui no seu comportamento, mas os motivos ela também entende, tá? Essa pessoa aqui, com esse sete de espadas, tá? Eu sinto que ela pode achar que você é uma pessoa bem esperta, né? Que você não é uma pessoa, como eu falei, que você sabe exatamente o que você está fazendo. Você sabe quando recuar, você sabe quando agir, você sabe quando falar, você sabe quando se calar, sabe? Eu sinto que essa pessoa entende aqui, vê o seu comportamento em relação a ela de uma maneira muito inteligente. Tá? Que você é paciente, que você não gosta de confusão, que você não gosta de discussão, que você não gosta de competir, se tem outras pessoas na parada, assim, você não gosta muito disso, você prefere, sabe, tipo, ficar na boa, tá? Ó, essa pessoa aqui acha que você pode ser o tipo de pessoa que tem vários pretendentes, mas você não fica espalhando ou não fica deixando muito óbvio, sabe? Jogando na cara isso. Você é tipo, sabe, uma pessoa que esconde o jogo, né? Uma pessoa que faz as coisas ali, mas ninguém fica sabendo, essa pessoa acredita que você tem esse tipo de comportamento, inclusive em relação a ela. Então, provavelmente ela acredita que tem coisas que você não diz, tem coisas que você esconde, oculta dela, tá? Essa pessoa pode ter se surpreendido com você algumas vezes. Essa pessoa acredita que também, né? Ela vê em você, percebe? Uma pessoa muito. Você é muito determinado, determinada, disciplinado quando você quer alguma coisa, tá? Você é uma pessoa orgulhosa também, uma pessoa assim que não, como se fosse, você não aceita uma derrota tão fácil. Ela percebe isso, então assim, se você tem um interesse nela, você não desiste tão fácil, nunca desistiu tão fácil, tá? Mas que você também é como se você fosse muito tipo quando você quer, você luta, você vai lá e faz, mas também quando você não quer, você sabe, tipo, tchau e benção, sabe? Ó, mas ela também percebe aqui, gente, uma química, né? Eu sinto que deve ter uma química, uma atração entre vocês muito grande aqui, tá? Mas também tem, ó, uma dualidade total, como essa pessoa percebe você. Aqui, uma pessoa que vê em você tanto aquele lado, né, tipo fogoso, vamos dizer assim, da atração e sensual, sexy e tal, mas também tem um lado mais inocente, tá? Então eu sinto que você realmente pode ser o tipo de pessoa que engana, né? Tem uma carinha de santo ou de santa, mas não é bem assim. Eu sinto que essa pessoa pode conhecer esses dois lados, tá? E eu sinto que ela gosta disso, né? Ela gosta disso, ela gosta de saber que nem todo mundo conhece esses seus dois lados, sabe? Eu sinto que isso aqui é uma coisa meio que fascina essa pessoa, né? Saber que você é um ar meio que de mistério mesmo. É um privilégio para poucas pessoas conhecer ali esses seus dois lados, tá? E eu sinto que essa pessoa já teve o vislumbre aqui de algumas coisas assim, tá? Ó, essa pessoa também acredita que você age de maneira muito, procura agir de maneira muito justa, uma pessoa procura agir de maneira muito correta, né? Na maioria das vezes. Mas você tem um ladozinho assim meio escondido, tá? Que pode surpreender essa pessoa. Ó, você tem um lado, você provavelmente é bom de paquera, sabe o que falar, sabe paquerar, sabe? Uma pessoa que você
é carinhoso, é fofo, mas ao mesmo tempo você guarda ali coisas só pra você, sabe? Você esconde informações, sentimentos, pensamentos, né? Essa pessoa vê em você alguém que pode ser também aqui no seu comportamento, alguém que procura algo estável, mas também você é muito determinado, determinada, sabe, em busca do que você gosta, você é focado, focada. Provavelmente aqui, ó, quando você decide algo, você parte, que quer alguma coisa, você parte para ação. Você também não fica dormindo no ponto, também não é bobo, sabe? Então, assim, eu sinto que essa pessoa enxerga em você características conflitantes e isso surpreende essa pessoa. E eu sinto que ela gosta disso. Ela gosta dessa dualidade, gosta de não saber qual lado seu esperar exatamente. Ela gosta de não ter você compreendida 100% ou compreendido 100%, sabe? Essa esse mistério, essa tudo isso aqui que eu falei, né? Tem vários contrastes aqui eu sinto, tá? Que eu sinto que fascinam essa pessoa aqui. Uma pessoa determinada, mas uma pessoa pode ser muito doce, que tem um coração grande, uma pessoa empática, querida, tá? Mas uma pessoa assim, não pisa no calo que essa pessoa vira um leão, uma leoa, tá? Super doce, super fofo, mas não pisa no calo dessa pessoa. Ah, é uma pessoa, ela tem cara de ser super inocente, bonzinho, boazinha, certinha, certinha, mas tem o seu lado ali que poucas pessoas conhecem, sabe? Então eu sinto aqui uma dualidade, eu sinto que essa pessoa vê esse comportamento em relação a ela também, tá? Ela gosta disso. Eu sinto que o que mais, assim, talvez confunde essa pessoa, né, que ela vê esse comportamento de vocês, é mais na questão das atitudes, sabe? Mas ao mesmo tempo faz parte do encanto, ela não sabe o que esperar. Momentos você está disponível, momentos você está indisponível. Momentos você demonstra que gosta, que quer, outros momentos você demonstra que não está nem aí. Tem momentos que você vai em busca, vai atrás dela e deixa claro, sei lá, os seus pensamentos. Outros momentos você simplesmente, tipo, não responde uma mensagem dela. Então eu sinto que tem uma dinâmica desse tipo que é o que essa pessoa observa. E eu sinto que ela gosta disso. Eu sinto que faz parte do encanto que ela sente por você, tá? Então é isso, gente, que eu vejo que para vocês desse grupo número um, espero que tenha feito sentido, me digam aí se fez, se vocês realmente se percebem dessa maneira, ou se essa pessoa tem motivo para perceber você dessa maneira. Lembrem-se que isso aqui é a percepção dessa pessoa, não quer dizer que você é assim, que é 100% fato, né, que você é esse tipo de pessoa. Não, mas se você se comporta em relação a ela assim, se você dá motivos para ela pensar que você é assim, tá? É o jeito de ver se essa leitura fez sentido, tá bom? Se não fez sentido para você, dá uma olhadinha na outra opção, mas se fez sentido, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram a pedrinha aqui, esse pingente da árvore da vida, é isso? Ou videntes da luz. Vamos lá então entender como que essa pessoa percebe ou avalia, tá, o seu comportamento em relação a ela. Como que essa pessoa percebe ou avalia o seu comportamento em relação a ela, tá? Vamos lá. Ok. 8 de paus. Aqui a morte. 2 de ouros. 7 de paus. Cavaleiro de espadas. 5 de paus. A força. 9 de paus. Ás de copas. Ás de ouros. Ok. Carro. 4 de paus. Pajem de ouros. 2 de paus e imperatriz. No fundo temos 4 de ouros. Ok. Vamos lá. Como que essa pessoa avalia ou percebe o seu comportamento em relação a ela? Lembrando que isso não quer dizer que você seja assim. Isso aqui é como ela percebe, como ela avalia. Ou seja,
Provavelmente o que ela fala para um amigo ou amiga, essa pessoa provavelmente ela age assim ou assado, ou por causa disso, daquilo outro, entendeu? Então é esse tipo de raciocínio que vocês têm que ter aqui, é o que ela percebe, não quer dizer que é verdade, tá? É a percepção dela sobre como você se comporta em relação a ela, tá ok? Então, gente, o que é que eu vejo aqui? Eu sinto que essa pessoa aqui é como se a primeira coisa que, na verdade, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foram duas cartas, essas duas cartas aqui que falam oito de paus, falam cavaleiro de espadas, falam sobre pressa, sobre movimento, e esse quatro de ouros me fala sobre apego, ou pode ser possessividade, ciúme, tá? E o nove de espadas, que fala sobre ansiedade, né? Preocupação, ansiedade, não conseguir parar de pensar no assunto e etc. Então, gente, o carro também fala sobre movimentação, ó, o carro em movimento aqui, né, na velocidade. Essa pessoa aqui pode achar que você ou está indo rápido, quer ir rápido demais, ou você tem pressa, você é ansioso ou ansiosa para chegar num determinado ponto, ou para decidir alguma coisa em relação a vocês, ou para saber onde que essa situação de vocês vai dar, sabe? Eu sinto que tem aqui uma certa essa pessoa pode ter uma certa percepção ou sensação de que você gostaria que as coisas se movimentassem mais rápido em relação a vocês. E que talvez você ali, talvez insista muito nisso, ou segure ela muito de perto, assim, ou sabe? Tenha uma certa possessividade em relação a ela, ou você já demonstrou algum tipo de ciúme, talvez para essa pessoa, ela já sentiu que você tem ciúme, ela pode achar que você tem medo de perder ela, tá? E aí você às vezes quer garantir que vocês têm um relacionamento ou algo assim, porque você tem medo de perder, né? Essa pessoa aqui, eu sinto que ela avalia, por exemplo, ó, que é como se ela sentisse que você se comporta como se você estivesse competindo com outras pessoas, sabe? Como se você quisesse justamente aqui, ó, essas três cartas apressar as coisas ou fazer se movimentar para chegar primeiro em algum objetivo, né, em relação a ela. Então, por exemplo, para conquistar ela, talvez você se esforce bastante para agradar essa pessoa, para conquistar essa pessoa, né? Você talvez queira estar sempre encontrando com essa pessoa. Então, eu sinto aqui que essa pessoa pode achar que você não dá, tipo assim, poderia dar mais liberdade para ela, vamos dizer assim, tá? Podia deixar mais solto, entende? Essa pessoa aqui, eu sinto que ela acredita, tá? Que você inclusive tenta, eu sinto não demonstrar tanto, né, o que você sente. Você tenta não demonstrar tanto aqui que você quer um compromisso, por exemplo, ó. Você tenta ali se segurar, né, para não demonstrar que você quer se comprometer, que você quer algo estável, que você quer ali algo concreto com essa pessoa. Eu sinto que se vocês terminaram e tal, e estão em uma situação mais casual, ela acredita que você provavelmente quer algo concreto, mas você está ali escondendo ou segurando ali esse seu lado, esse seu instinto, mas no fundo ela acha que o que você quer é isso aqui, ó. Você tá focado ou focado num relacionamento sério, tá? O seu objetivo é um casamento, é um relacionamento, um namoro, um noivado, sei lá. Algo assim, tá? Então, é transformar a situação de vocês nisso. E eu acredito que ela acha que você tenta disfarçar ou esconder ou não demonstrar tudo isso, tá? Essa pessoa aqui, ela também, eu sinto que ela também acredita, né? Ela avalia aqui no seu comportamento como se você vivesse ali um conflito, né, dentro de si, sobre demonstrar o que você realmente sente por ela ou se manter um pouco na defensiva ou escondendo um pouquinho essa, sabe, essa situação. E eu sinto que ela acha que é justamente para não assustá-la, né, para que você não entregue as coisas assim de forma clara demais, tá? Então eu sinto que essa pessoa acredita que você faz esse esforço aí pra negar ou esconder o que você realmente sente, ou o que você realmente pensa, tá? Aí o que você realmente quer, o seu objetivo real nessa situação de vocês. Ó,
Você é muito determinado, determinado nessa situação. Se essa pessoa tem uma outra pessoa, eu sinto que pode ser o caso para alguns de vocês, essa pessoa que acha que você pode, tipo, que apesar disso você não desistiu ou não desiste da ideia de ter você, de ter ela só para você, por exemplo, tá? E você tá disposto ou disposta a lutar ou a insistir, por mais que você de repente diga para essa pessoa que tudo bem só ter algo casual, só ser casual a história de vocês, ela não acredita que no fundo tudo bem, que você está determinado ou determinada a transformar essa situação de vocês de alguma forma, em algum momento, tá? Então, gente, essa pessoa aqui, ela realmente, né, ela tem essa ideia, ó, de que você quer com ela, que você está investindo, né, no começo ali de algo que você acredita ser promissor, que você pode fazer com que essa relação de vocês vire algo a longo prazo, se você investir tempo, dedicação, né, cuidado suficiente nessa situação de vocês, a longo prazo vocês vão poder ter algo concreto e sólido. E ela acha que você tem uma certa pressa para isso, mas também muita determinação e que você esconde ali, tenta pelo menos esconder, sabe? De certa forma, ó. Mas aqui fala sobre uma certa possessividade. Para alguns de vocês, gente, essa pessoa pode achar você um pouco, perdão pela palavra, tá? Grudento ou grudenta. Que você podia realmente deixá-la um pouco mais, sabe, livre. Que você pode ser uma pessoa muito ansiosa, como eu falei, né? Fica aí pensando demais. Ó, você pode pressionar um pouco essa pessoa de repente, tá? Esse 10 de paus me fala que ela também vê que você se esforça bastante para fazer as coisas darem certo, né? Aqui, ó, entre vocês, tá? Que você quer uma conquista, que você quer, se você tá competindo com outras pessoas, por essa pessoa aqui, ou com outra pessoa, ela acredita que você quer vencer, né? Que você quer que ela fique com você, tá? Aqui. E que você já vem nessa história há algum tempo, né? Que você ainda tem esperança, ó, tá? Que você tem esperança de que as coisas melhorem, que as dificuldades que existem aí entre vocês diminuam ou acabem, tá? Essa pessoa acredita também que às vezes ela sabe que às vezes você se magoa, que você se chateia, mas que você, apesar disso, né, ainda tem esperança de que as coisas deem certo entre vocês. Essa pessoa acha que você se esforça para que elas deem certo, por mais difícil que a situação seja, ela percebe como se você quisesse muito estar ao lado dela, aqui. Tá? Por mais que, se vocês estão separados, gente, essa pessoa aqui acredita que você pode estar fingindo que não quer ou que você já superou, mas ela não acredita, tá? Se vocês estão separados, essa pessoa acredita que você quer uma reconciliação, que você está fazendo coisas aí ou de maneiras, tipo, por exemplo, tentando disfarçar ou negar, mas que você quer uma reconciliação com ela, quer fazer as coisas darem certo, você tem esperança de fazer as pazes, tá? Que você não desapegou, que você ainda tá na dela. Por mais triste ou chateado que você esteja, essa pessoa acha que você quer um recomeço, uma nova chance com ela. Ela acredita nisso, ó. Que você quer mudar as coisas, tá? Ó, o imperador. O imperador eu sempre vejo como uma pessoa determinada, decidida, estrategista, paciente aqui, ó, com essa temperança. Então, essa pessoa acredita aqui que você ainda tá determinado ou determinada a tê-la ou ficar com ela, tá? E você aí, ó, ainda vai como se fosse, por mais que vocês estejam distantes, ela acha que você ainda vai esperar, ou que tem aqui realmente um certo elemento de, vou esperar pelo momento certo, tá? Que você alimenta esperanças ainda nessa situação de vocês, tá? Por mais que você esteja negando, de alguma forma, tem alguma coisa que você faz, ou então é a confiança que essa pessoa tem aqui nela mesma, se acha, né? Mas ela acredita que você quer uma reconciliação, ou que você quer ela só pra você, ou que você quer ficar com ela, ou que você quer que ela fique só com você, que vocês querem algo concreto com essa pessoa e que vocês estão fazendo as coisas, sabe, de um jeitinho assim meio escondidinho, tentando esconder, mas que no fundo é isso que vocês realmente querem. Então, tem essa característica aqui nessa leitura aqui, tá? Número 2.
É isso que eu vejo pra vocês aqui desse grupo número 2. Se não fez sentido pra vocês, se não ressoa, dá uma olhadinha na opção número 1. Mas se ressoou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!